A obra do professor Steve Levitsky e do professor Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem, é uma descrição formidável e foi a primeira a dar luzes, primeiro de alerta, de que as democracias, assim como nascem, podem também serem sepultadas, em que as democracias podem ser também destruídas. Após os acontecimentos, já estamos na segunda metade da terceira década do século XX. Regimes autocráticos em vários locais do mundo ganharam eleições, perderam eleições e voltaram de novo ao poder. O professor Levitsky nos brindou com uma segunda edição com o título Como Salvar a Democracia. Acho que essa é a grande pergunta que todos nós aqui viemos fazer. Como a democracia pode e deve ser salva? Senhoras e senhores, com vocês, professor Steve Levitsky. Se o professor quiser, pode usar a tribuna, fique à vontade. Então, resumindo, nós temos três formas de defender a democracia de uma maneira ativa. A estratégia mais forte é a democracia militante. Empoderar o Estado para banir instituições antidemocráticas. O outro caminho é os políticos fazerem isso por meio de coalizões. E se os políticos falharem, a última opção de defesa é a própria sociedade. Agora, como todos sabem, Estados Unidos e Brasil eles têm confrontado esse problema de autocratas. O Trump e Bolsonaro tentaram orquestrar golpes para mudar eleições que eles teriam perdido. Eles violaram a principal regra da democracia. Em uma democracia, você precisa aceitar os resultados das eleições. Você tem que aceitar a derrota. Eu queria comparar como os nossos dois países responderam a essas ameaças autoritárias. Como a gente respondeu a esses dois golpes. Os americanos adotaram uma abordagem laissez-faire. Então, as instituições do Estado falharam sistematicamente tentando parar o Trump. A Constituição americana tem alguns elementos de democracia militante. Qualquer oficial que apoiar o golpe, ele é desligado. Se você for um oficial que participa em qualquer tipo de golpe, a Constituição diz que você não pode se candidatar de novo. Tentaram fazer isso com Trump porque ele instigou o golpe, mas a Suprema Corte acabou com essa ideia. O Judiciário também falhou em parar o Trump. Ele foi processado na Corte por causa das eleições, mas a Corte Suprema nos Estados Unidos absolveu ele. E no ano passado, eles também disseram Isso acabou. Os esforços jurídicos acabaram aí. O Congresso também falhou. Em 2021, depois do 6 de janeiro, congressistas impeachmentaram o Trump e tiveram o Senado votando que o Trump poderia estar proibido de se candidatar, mas o Senado absolveu ele e deixou ele ir. Então, instituições no Estado falharam em bloquear o Trump. Eles deram um cheque em branco para o Trump. As lideranças políticas também falharam em parar o Trump. Eles abandonaram a responsabilidade de guardiões da democracia. Depois de 2022, do 6 de janeiro, o autoritarismo do Trump, não havia dúvidas sobre o autoritarismo dele. Mesmo assim, os políticos continuavam defendendo ele. Eles não investigavam o 6 de janeiro e eles nominaram o Trump para presidente de novo. E eles sabiam 100% que o Trump era autoritário
E o nomearam mesmo assim, novamente. Se nem o Estado, nem a elite política estiver disposta a desafiar o Trump, isso só nos deixa com a sociedade americana. A sociedade civil americana tem o músculo necessário para parar o Trump. Nós temos um setor privado poderosíssimo. Nós temos 900 bilionários, 22 mil milionários nos Estados Unidos, muitas pessoas com muito dinheiro. Nós temos dezenas e dezenas de escritórios jurídicos nos Estados Unidos que geram muita renda por mês. Temos canais poderosos de TV, nós temos universidades privadas, nós temos grande infraestrutura de igrejas, sindicatos, fundações privadas e ONGs. Isso dá à sociedade americana mais do que o poder necessário de puxar, empurrar o Trump para trás. E, no entanto, falhou em fazer isso. Os bilionários como Jeff Bezos e Mark Zuckerberg se aproximaram de Trump, levando as universidades e escritórios de advocacia a desistirem. E os maiores líderes estão silenciosos. Os americanos estão passando pelo que nós chamamos de grande abdicação. Os nossos políticos, juízes, donos de canais de TV, líderes religiosos estão falhando dia após dia de fazer a sua responsabilidade básica de defender as instituições democráticas. Deixaram isso para o marketplace. Estamos pagando um altíssimo preço por essa negligência. Comparem isso à resposta do Brasil. O Brasil tem uma abordagem muito diferente desde o início a ameaças autoritárias. E nos Estados Unidos, eles têm uma abordagem extremamente laissez-faire, mas o Brasil tem uma democracia ou instituições democráticas muito fortes. Eles têm grande poder de banir os políticos de concorrerem a cargos eleitorais, ok? Que atacam a democracia. O limiar de banir os candidatos no Brasil é realmente baixo. Centenas de candidatos em todo o país foram banidos de concorrer a cargos eleitorais nos anos recentes. E como que o sistema brasileiro respondeu à ameaça apresentada pelo Bolsonaro em 2018 e 2019? Eu diria bastante eficazmente. Eu só criticava a extrema-direita e o centro-direita do Brasil porque eles apoiaram Bolsonaro em 2018, e esse era um erro. E depois que o Bolsonaro assumiu a presidência, os políticos da direita estavam um pouco mais ativos na defesa das instituições democráticas, ok? Do que os seus iguais nos Estados Unidos. O Congresso bloqueou os esforços do Bolsonaro para mudar o sistema eleitoral e tiveram grandes sentenças em prisão para as pessoas que atentaram contra a democracia em janeiro. As grandes organizações no Brasil aceitaram os resultados das eleições em 2022. Tarcísio, todo mundo aceitou o resultado das eleições. Mas, obviamente, o que sobressai em relação ao caso do Brasil é a Corte Suprema. A Corte Suprema americana atrapalhou os esforços de pararem o Trump. E a Corte Suprema brasileira está agressivamente tentando processar o Bolsonaro. Essencialmente, eles são super-heróis que ficaram de pé defendendo a democracia contra o Bolsonaro. O tribunal foi muito agressivo no combate às fake news, às notícias mentirosas, e nos Estados Unidos eles não mantiveram a situação do Trump prestar contas pelo que aconteceu em janeiro, no dia 6 de janeiro. E aqui no Brasil eles estão investigando e processando o Bolsonaro. E eles baniram a possibilidade do Bolsonaro concorrer a cargos eletivos. E parece que eles vão condená-lo pelo seu atentado à democracia com o seu golpe. Então, diferentemente de Trump, parece que muito improvavelmente o Bolsonaro voltará a ser eleito como presidente. Essa é uma grande diferença, uma diferença que tem consequências. Então, para ser claro, se houver trade-offs aqui, o tribunal brasileiro juntou muito poder, se tornou uma Suprema Corte bem poderosa na América Latina. Nos últimos 10 a 15 anos, o tribunal criou políticas que normalmente são feitas para os legisladores. Criaram políticas
políticas, na saúde pública, na área de drogas. Então, quem que pode ter um lugar no gabinete ou não? Então, o Tribunal Superior Brasileiro, a Suprema Corte Brasileira não é legisladora, mas eles estão criando políticas. Então, por exemplo, os militares no Brasil na década de 80 agora têm um papel muito menor. Então, olhando para o futuro, na década vindoura, alguém poderia argumentar que a Suprema Corte Brasileira tem que dar alguns passos para trás. Mas, olhando lá para trás, nos últimos 7 anos, eu acho que a Suprema Corte Brasileira fez exatamente a coisa certa, defendendo a democracia agressivamente. A resposta do Brasil ao Bolsonaro então, a resposta do Brasil à ameaça oferecida pelo Bolsonaro tem sido consideravelmente mais eficaz do que a resposta americana ao Trump. Novamente, foi o Congresso americano e o Judiciário americano abdicaram das suas responsabilidades ao encararem o autoritarismo do Trump. Eles ficaram de lado, eles correram e se esconderam. Em contraste, as instituições brasileiras se defenderam a democracia. E eu acredito que a democracia brasileira está melhor por causa disso. E a grande ironia é que os Estados Unidos estão punindo o Brasil hoje por fazer o que os americanos deveriam ter feito. Como cidadão americano, eu sinto vergonha dessa situação. Então, por quê? E eu vou concluir com isso. Por que a resposta americana a um autoritário americano foi tão fraca? Eu estou tentando determinar isso, a gente está tentando determinar isso. Estamos escrevendo um livro sobre isso, estamos desesperadamente tentando entender por que a sociedade americana falhou em responder à altura. Um fator que eu quero mencionar aqui, dado o contexto e do lançamento desse pacote de livros, uma grande diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é a memória coletiva, diferentemente do Brasil, diferentemente da Argentina, Chile, Coreia do Sul, Alemanha. A sociedade americana não tem memória coletiva de autoritarismo. A gente nunca perdeu a nossa democracia, a gente não tem experiência com autoritarismo. A maioria dos americanos, até pessoas educadas, a nossa elite, a maioria dos americanos não entendem a ameaça que nós estamos enfrentando agora. Eles ainda acreditam que autoritarismo não pode acontecer nos Estados Unidos de jeito nenhum. Os brasileiros não têm essa ilusão. E isso poderá explicar por que o poder político brasileiro respondeu de uma forma muito mais séria a essa ameaça autoritária. A democracia não pode se defender. Ela não pode ser defendida passivamente, do lado de fora do campo. Se os políticos, os juízes, a sociedade civil não agressivamente enfrentarem as ameaças autoritárias, até as democracias mais bem estabelecidas podem morrer. Essa é a lição que nós, americanos, estamos aprendendo agora e que os brasileiros não podem nunca esquecer. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor. Nós ficamos com um misto de orgulho nacional brasileiro e, ao mesmo tempo, muito gratos por vossas palavras. Nós vamos abrir para 3 perguntas, mas antes das 3 perguntas, tem uma questão, eu ia deixar isso para o final, mas nós nos sentimos, né, meu presidente Humberto, nós nos sentimos tão regozijados com o testemunho seu sobre a nossa democracia, que eu quero logo dar um presente para o senhor, logo agora, nesse primeiro momento, né? Só um minutinho.
Professor, escolhemos o número 10 porque os nossos craques de todas as gerações, desde Pelé, é o 10, entendeu? Então, o número não foi escolhido à toa, não. Pelé, Zico e companhia sempre jogaram com esse número.